Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Crescer na Fé, onde nós partilhamos um pouco da Palavra de Deus. Então, se você já nos acompanha, se você já é inscrito, ajude a divulgar os conteúdos do encontro que nós temos toda semana sobre a Palavra de Deus. E assim você também evangeliza, tá certo? Se você não for inscrito, se inscreva e também participe conosco, dando aí a sua opinião, seus comentários. Se você gostou, deixe aí o seu like. Se você não gostou, você também comente, não é? E assim nós vamos crescendo juntos e, acima de tudo, além de tudo, crescendo na fé. Amigos, dando então continuidade aqui aos nossos estudos, hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais a respeito da pessoa de Jesus de Nazaré. Nós falamos nos nossos últimos encontros nos contextos, na estrutura social, econômica, política, na qual Jesus vai nascer. Falamos também sobre o contexto da dinastia herodiana, importante para nossa compreensão das Sagradas Escrituras. Hoje entramos mais detidamente no personagem que é o ponto de chegada e o ponto de partida. Afinal de contas, ele é o motivo pelo qual hoje nós temos o chamado Novo, não é? Ou Segundo Testamento. Então acompanhe conosco e para isso nós pedimos também a luz, a graça do Espírito Santo para que chegue até você a palavra de Deus da maneira que Deus assim deseja. Oremos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, falando agora sobre Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, dentro daquilo que o Evangelho também nos permite conhecer. Começaria dizendo para você, analisando um aspecto a respeito da pessoa de Jesus, que talvez comumente nós não nos atentamos. Jesus, ele nasce, isso o Evangelho evidentemente vai nos trazer, ali por volta do ano 0, segundo a cronologia, não é? Mas aí existe um dado que nós também já precisamos fazer uma referência. O calendário que foi então formulado, tendo isto como referência, ele tem um desvio, um erro de cálculo que nos remete a 3 anos, digamos, de atraso. Portanto, é estranho dizermos, mas Jesus nasce 3 anos antes da sua própria era. Mas o importante para a gente entender é que ele nasce sob o domínio romano na região ali da então Palestina, e religiosamente, vamos dizer assim, né, tradicionalmente, sob a égide dos herodianos. Nós sabemos que, pela ocasião do nascimento de Jesus, governava na Judéia Herodes o Grande, não é? O grande texto que nos faz referência a isso é o Evangelho de Mateus, quando fala, então, da passagem ou da visita dos magos do Oriente, e eles têm uma conversa com Herodes. Depois a história nós já tratamos também em encontros passados, Jesus indo então
nascendo em Belém, segundo os relatos bíblicos pelo menos, nós temos o episódio de que por conta da perseguição iminente de Herodes o Grande, Jesus vai com seus pais depois de nascido, para o Egito. E José permanece lá com Maria até que o anjo então o avisa e ele volta para a sua terra. Porém, uma vez que Herodes o Grande havia morrido, o filho de Herodes, ele está governando também a Judéia, portanto, José decide ir para a região da Galileia, que era uma região um pouco mais afastada do centro religioso e, portanto, o grande núcleo de governo, o grande núcleo de poder, não somente político, mas muito religioso também, portanto, mais diretamente ligado a isso. Então, José, segundo o Evangelho, com esse receio, ele vai para a região da Galileia. Uma região um pouco mais, digamos, amena nesse sentido, porque lá viviam judeus e também viviam pagãos. Quem governava lá era Herodes Filipe, mais um filho de Herodes. Porém, Filipe, ele era um governante um pouco mais pacífico, não é? Governava com muito mais moderação do que os seus outros irmãos. Portanto, era uma região menos conflituosa, tá certo? Então, nós temos aí o contexto onde Jesus nasce. Mas o que é interessante para nós também, depois dessa contextualização no nosso encontro de hoje, é tentarmos entender o que significou, então, Jesus de Nazaré para a sociedade naquele momento e também o que isso trouxe para a comunidade judaica até então. Nós sabemos que o Evangelho vai narrar a vida de Jesus. Por isso, o Evangelho também é chamado sob esse aspecto de histórico, porque ele fala da vida de Jesus. Aqui também temos que fazer uma ressalva. Esta historicidade, evidentemente, nós não podemos entendê-la tal qual nós entendemos o que seria alguma coisa hoje, porque, evidentemente, a história de Jesus nos evangelhos, ela nos é contada porque ela tem uma finalidade, não é? E não é uma finalidade de reportagem. Por isso que nós dizemos é histórico, porém não com o critério histórico como se alguém estivesse relatando o fato tal qual ele acontece naquele exato instante. Um texto muito interessante sobre esse entendimento é o Evangelho de São João, lá no seu finalzinho, e nós já lemos também por ocasião, evidentemente, aí das celebrações da Páscoa e tudo mais, mas João, lá no seu apêndice, né, do Evangelho, ele vai nos trazer esta finalidade, né, que vai dizer para nós que lá no finalzinho do Evangelho, no capítulo 21, versículo 24, diz assim, este é o discípulo que dá testemunho destas coisas, e foi quem as escreveu. E sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas uma por uma, certo que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam, não é? E este mesmo autor vai nos dizer, no seu capítulo 20, no versículo 30, a finalidade, então, por que ele selecionou esses relatos. Diz assim, Jesus fez ainda diante de seus discípulos muitos outros sinais
que não se acham escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Veja, então, quando falamos de historicidade sagrada, dos livros sagrados, é histórico por quê? Porque, na verdade, se trata de um evento, algo que aconteceu, portanto, é algo histórico, que é narrado para nós através de uma testemunha. E a testemunha, ela não é um jornalista, não é só um redator. Ela, na verdade, viveu todo aquele contexto. E, evidentemente, vivendo aquele contexto, este evento histórico teve algum impacto sobre ela e, consequentemente, o que é que nós temos? As impressões que ele viveu diante deste fato histórico. Principalmente falando sobre Jesus Cristo, como acabamos de ver no texto sagrado, nenhum livro seria capaz de resumir ou de definir o que de fato Jesus é ou representa. Isso, como João diz, são sinais para que a gente possa olhar além, ver além. E é isso que a comunidade nos deixou como herança. Por isso podemos dizer que os livros dos evangelhos, eles são históricos, que tratam de um evento que de fato ocorreu. Evidentemente, este fato, ele passa por um processo de depuração, de entendimento e até mesmo de discernimento. Por quê? Porque num primeiro momento, nós vamos poder perceber isso nos relatos bíblicos, o evento às vezes acontece e as pessoas, inclusive, não têm a capacidade de alcançar os seus profundos significados. Aliás, no mesmo Evangelho de São João, Jesus vai dizer isso: tenho muitas coisas ainda a dizer-vos, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos revelará toda a verdade. Veja, então, o fato acontece e ele vai sendo absorvido, entendido, discernido ao longo da vivência. Ele vai sendo maturado pela experiência que esses homens, testemunhas, vão fazer. Por isso os evangelhos vão ser escritos. Afinal de contas, quando acontece algum evento, a grande pergunta que ficava para os homens daquela época era: o que é que o mestre falou sobre isso? Em sua passagem pela terra, ele fez alguma menção sobre esse assunto, sobre este contexto, sobre essa realidade? E é por isso que os evangelhos também nascem, para dar uma resposta exatamente às realidades que se vive a partir daquilo e da forma com que Jesus tratou aquele tema, aquela situação, aquele assunto, aquele acontecimento, tá certo? Então, por isso que, na verdade, o resumo dos evangelhos são palavras e obras que Jesus nos deixou. Tanto que uma das fontes primárias, quando nós abordamos o evangelho, é a famosa fonte Q, atribuída a Mateus, que é uma compilação das palavras e das obras de Jesus, que depois vai servir de base principalmente para os evangelhos de Mateus e Lucas, que nós vamos ver mais tarde, tá certo? Mas o que eu quero também chamar então a sua atenção é para um aspecto sobre Jesus e o que isso disse respeito então aos homens daquela época. Se você acompanha, por exemplo, ou acompanhou as
celebrações da Páscoa, você com certeza se deparou principalmente na Sexta-feira Santa, quando nós celebramos a solene ação litúrgica da Santa Cruz, você vai ouvir o relato da paixão do Senhor. O relato da paixão do Senhor é aquele grande texto lá do capítulo 19 de São João, onde nós vamos perceber principalmente o julgamento de Jesus, a sua apresentação, sua entrega e depois todo o processo de julgamento que depois vai levá-lo até a cruz. Mas eu gostaria de destacar com você basicamente 2 pontos para que a gente compreenda o que significou Jesus para a comunidade. Durante o julgamento de Jesus, uma pessoa de primeiro plano, com certeza, é Pôncio Pilatos, porque é ele que está presidindo ali o julgamento de Jesus. Perceba que durante o diálogo, muitas perguntas Pilatos vai fazer sobre Jesus. Você é rei? De onde você vem? Os teus súditos te entregaram a mim, o que você fez? Não é? E no diálogo que Jesus vai tendo com Pilatos, o que nos parece muito evidente é que esses 2 personagens não se conheciam, não é? Pilatos não havia visto Jesus, não sabia nada da sua vida, tanto que ele vai fazer uma série de perguntas. O que você fez? O que você falou? Não é? O que as pessoas estão dizendo a seu respeito? Não é isso que nós ouvimos no relato? Então isso denota para nós que existia um desconhecimento sobre a pessoa de Jesus Cristo. O que isso nos quer dizer? Meus queridos, que na verdade o evento Jesus de Nazaré, para a grande maioria dos dominadores, dos poderosos, praticamente foi quase que uma figura despercebida. Uma figura sem grande importância sobre esse aspecto. Jesus, veja bem, ele não tinha um grande exército, ele não era líder de uma grande nação. Jesus, então, não oferecia praticamente nenhum perigo, nenhum risco, tá certo? Para o Império Romano. Por isso o próprio Império não vai se interessar por essa história, nem por esse personagem. Só que esses personagens, essas histórias, elas se cruzam no tempo por conta exatamente do julgamento de Jesus. Veja bem que Pilatos, num determinado momento, chega a dizer para os representantes do Sinédrio: se é problema de religião, não sou eu que tenho que julgar. Peguem vocês, julguem vocês mesmos. E se quiser condenar, condene. Se quiser crucificar, crucifiquem. Se quiser matá-lo, matem. E o Sinédrio vai dizer o quê? Nós não temos autoridade para matar, nossa lei não permite matar ninguém. E nós precisamos resolver este problema. Nós temos um problema. Então, para quem que Jesus, na verdade, de fato, era uma ameaça? Para o poder religioso da época, principalmente para o Sinédrio. E, evidentemente, para o rei que governava o povo de Israel. Então, essa era a grande ameaça de Jesus. Porém, podemos até conversar sobre isso mais detidamente lá na frente. A providência divina, em sua infinita sabedoria, ela sabe como tirar de tudo algo maior, até daquilo que aparentemente é um mal em si. Veja, o julgamento de Jesus foi um julgamento injusto, feito por um tribunal pagão, feito por um imperador, em nome de um imperador pagão ou secular, ou seja, não fazia parte da herança de Israel, e foi entregue pelos representantes de Israel.
E é muito interessante quando nós olhamos, principalmente na narrativa da paixão do Evangelho de São João, que, ainda que não se tenha a intenção, quando Pilatos diz a denominação de Jesus, ou a identificação daquele condenado, daquele crucificado, vai dizer o texto que Pilatos mandou escrever numa tabuinha: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. E ele escreveu isso em 3 línguas: hebraico, latim e grego. Veja, são as 3 línguas faladas então no mundo: hebraico, latim e grego. Isso quer dizer para nós que a salvação de Jesus, trazida por ele, ainda que a partir de uma ação do seu próprio povo, ela extrapola essa realidade, ela atinge outros povos. Por isso que o evento Jesus de Nazaré, quando ele começa no ano 27 mais ou menos, porque até então Jesus também, para o seu povo, em termos públicos, em termos até proféticos, Jesus também era um mero desconhecido. No outono de 27 é que ele começa a proclamar uma boa nova, um evangelho. Pegue comigo o Evangelho de São Marcos e nós vamos poder perceber isso muito claramente. Lá no seu capítulo 1, no versículo 15, ele vai dizer para nós o seguinte: depois que João foi preso, nós lemos a partir do 14, capítulo 1 de Marcos, versículo 14. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galileia, proclamando o Evangelho de Deus. E o que é que Jesus diz? Versículo 15: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É a primeira coisa que Jesus fala no Evangelho de Marcos. Até então, Jesus praticamente não disse e não fez absolutamente nada de messiânico. Ele viveu uma vida profundamente normal. De preparação, é claro, de descoberta, de caminho, tanto que nos outros evangelhos vamos ter alguns outros detalhes sobre isso. Mas, basicamente, Jesus viveu uma vida normal até tomar a consciência de que ele era chamado filho de Deus para uma missão muito específica, e a partir daí, a partir da experiência do deserto, a partir da experiência do batismo, ele vai então se identificando com isso, e no Evangelho de Marcos é isso que ele anuncia. Parece algo de menos importância para nós que estamos há tanto tempo desse texto. Mas veja, para a sociedade da época, principalmente para a cultura ou a fé judaica da época, ele, na verdade, está marcando um tempo sagrado. Completou-se o tempo. E nós sabemos que a graça de Deus, de tempos em tempos, nós temos alguns ciclos mais importantes. Talvez você entenda melhor isso se você der uma olhadinha na genealogia de Jesus no Evangelho de São Mateus. Você vai perceber que lá existe uma contagem tríplice de 14 anos, não é? De Abraão até, não é? Sair do Egito, depois vem Davi, depois o cativeiro da Babilônia, e enfim, depois até Jesus Cristo. Nós vamos tendo aí ciclos de 14 anos. E o que isso quer dizer? Que existe um tempo que Deus atua de forma mais intensa, não é? Na vida do seu povo. E Jesus fala de um tempo que se completou. Ele diz: cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Ou seja, é como ele está exatamente dizendo: tudo aquilo que vocês esperaram durante todo este tempo, ele agora está para acontecer. O tempo se cumpriu, Deus vai agir.
Deus vai se manifestar de forma mais intensa no meio do seu povo. Através do quê? Através exatamente do anúncio ou da instauração do seu reino. E este reino, ele se inaugura pelo anúncio do Evangelho. E, na verdade, vamos perceber que quem é esse Evangelho, senão a própria novidade, que é Jesus Cristo. Que a partir daí é para nós um lugar, um tempo, uma pessoa, um evento também teológico. Deus fala através dele. E qual o impacto que isso vai ter? Como eu disse para você, principalmente no meio da tradição judaica, esse Jesus, ele vai passar por um processo. Depois de 3 anos de pregação, ele vai ser entregue, vai ser condenado e ele vai morrer. Sua morte vai ser uma grande decepção para todos os seus discípulos e uma incógnita para todos aqueles que o entregaram, que depois vai se reacender exatamente 50 dias depois da Páscoa. Por quê? Porque 50 dias depois, aqueles homens que o seguiam passam a proclamar que ele está vivo e que em seu nome se pregue a remissão, o perdão dos pecados. A história tem uma reviravolta. Por isso que Jesus Cristo, ele impacta tanto a história que, evidentemente, até nós hoje a compreendemos assim. Os fatos agora se relacionam a partir deste evento, Jesus de Nazaré, ou antes dele ou depois dele. Agora, uma coisa é certa, a história nunca mais foi a mesma depois de Jesus de Nazaré. Era isso que tínhamos para partilhar com você. No próximo encontro, continuamos falando um pouquinho mais a respeito deste fenômeno e como isso começa a fomentar aquilo que vai ser muito importante para entendermos, que é a comunidade cristã. Então fique conosco, deixe assim o seu comentário e até o próximo vídeo, se Deus quiser.